Fala, gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao final da segunda semana da pessoa idosa. Para mim foi um prazer poder fazer e construir esse material com pessoas tão queridas e tão competentes que tratam das pessoas idosas com um olhar muito humanístico. Eu fico muito feliz de poder contar com essas pessoas, né, na minha alçada profissional e pessoal para levar esse conteúdo para vocês de muita qualidade, muita responsabilidade que eles conseguiram compartilhar com a gente. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Péricles Delano, eu sou professor de Educação Física, sou especialista em saúde do adulto e do idoso e atualmente sou curador em exercício, tá? Se você deseja saber um pouco mais do que é essa ideia da curadoria, tá? Vou deixar os links aqui na descrição do site para você acessar e entender um pouco o que eu estou falando. Se você já me conhece, tá? Eu quero avançar um pouquinho esse debate de hoje e colocar algumas questões que me foram colocadas durante a semana sobre a perspectiva da saúde da pessoa idosa, do exercício, e eu quero começar com essa pergunta que está aparecendo aqui na tela. Você já teve experiência com um aluno idoso? Eu já tive sim experiência com alunos e alunas idosas. Eu gosto muito de trabalhar com o público idoso porque a ideia de a gente pensar rotinas de exercícios para a pessoa idosa sempre tem um quê a mais de moderação. Eu acho isso uma coisa bem legal, porque o idoso, por já ter experimentado muita coisa na vida e ter já uma visão bem amadurecida do que esperar para si mesmo, do que é possível alcançar com a sua própria performance, geralmente coloca o nível do resultado que a pessoa está procurando, né, no exercício, seja para recuperar uma capacidade funcional, seja para você considerar uma nova atividade na sua rotina, tende a ter uma facilidade maior, porque essa visão amadurecida sai um pouco desse escopo, né, dessas ilusões que a idade jovem, né, tende a favorecer para as pessoas, né? Uma ideia irreal de performance, uma ideia às vezes até desconectada de quem a própria pessoa é, né? Como o seu corpo pode manifestar esses resultados que a pessoa almeja, que está lá num ponto que provavelmente não é atingido e que é bem reforçado hoje pelo que a gente vê nas redes sociais. Tá certo? Então, o idoso é muito legal de trabalhar, seja homem, seja mulher, cada um tem suas particularidades, claro, né? O homem idoso tem algumas preferências com relação ao exercício, a mulher idosa, por ela já ter mais um respaldo, mais um cuidado com a sua saúde, eu acredito que são características, tá? do gênero idoso que podem fugir um pouco do escopo do gênero, a depender dos valores sociais que a pessoa idosa, né? O adulto idoso, ele carrega para si, mas geralmente essa ideia da moderação, da atividade mais voltada com a realidade é uma tônica para a pessoa idosa. Isso facilita bastante o trabalho do professor de Educação Física, tá certo? Outra pergunta que eu vou ler para vocês. Como você pensa pessoa idosa e exercício físico? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar, né, para pensar uma prescrição para a pessoa idosa é perceber esses fatores, né, que foram contemplados aqui nas entrevistas. Tá? Tenildo falou isso muito bem, o gerontólogo, o médico geriatra falou isso aqui muito bem, que é como a pessoa envelheceu, tá? Como foi o processo de envelhecimento dessa pessoa até chegar, né, nessa fase da vida. Então, se eu consigo entender que é um idoso que passou por muitos problemas de saúde, que ele tem uma série de comorbidades associadas, tem uma série de doenças instaladas lá, que podem limitar a performance, a capacidade dele por alguma razão, eu tenho que contemplar todos esses fatores. Se o idoso, ele por alguma razão, né, teve uma vida muito mais regrada e conseguiu envelhecer com os seus níveis de força, a sua saúde cardiopulmonar bem preservada, se ele sempre foi ativo durante a sua vida inteira, se ele preservou a sua saúde emocional e psíquica, tá? Então eu já consigo partir de uma base instalada muito maior para ele conseguir ainda mais, né, performance, o resultado que ele quer, ou então de diminuir um pouco esses danos, né, que o envelhecimento pode trazer para a pessoa humana. Tá certo? Mas essa ideia eu acho que é bem legal, de conhecer o idoso pode ser até, como o Tenildo bem falou aqui na transmissão, no vídeo dele, que pode ser aquele idoso institucionalizado, muito frágil, tá? E aí, agora você já sabe que idoso frágil é diferente do idoso institucionalizado, já sabe o que isso quer dizer, tá? Obrigado, Tenildo. E essa é a ideia da gente, tá? Identificar que tipo de pessoa idosa está chegando para a gente atender e colocar nessa perspectiva. É muito legal quando a gente começa a perceber, né, que o idoso, ele também tem o seu espaço de performance, ele também pode participar da sua prova competitiva, né? Ele pode acordar e decidir, fiz 60 anos agora, estou com 70 anos e quero correr minha primeira maratona. Eu nunca corri, qual é o trabalho que eu vou ter que me propor a executar
para poder completar essa tarefa. Planejamento, treinamento, toda essa coisa que uma pessoa jovem pode usufruir. O idoso também, claro, que na sua métrica, no seu ritmo, o corpo responde de uma maneira diferente, mas o potencial de ganhar performance, o potencial de reagir, o potencial de consolidar resultados, tá lá. Ele é uma pessoa também passível de construção de muito e muito resultado. Tá certo? Outra pergunta agora. Como construir uma imagem boa do envelhecimento? Isso é uma pergunta muito interessante, tá? Quando eu estava montando aqui o cronograma de entrevistas, tá, para a segunda semana da pessoa idosa, eu sondei um historiador que ele trata sobre relações de trabalho, tá, do Brasil do século XIX. E ele me falou uma coisa que eu não imaginava. Ele, poxa, que legal, idoso e essa ideia, né, da pessoa que envelhece, que consolida mais sabedoria, é uma coisa que a gente já teve no nosso passado. Lá meados do século XIX, era muito comum pessoas jovens se emular das características do idoso, ou seja, fazer um simulacro, tentar parecer como idoso, seja na forma como o idoso caminha, tentar reproduzir a sua marcha característica, um pouco mais lenta, ou a depender enfim, da forma como o idoso se locomove, pintar o cabelo de branco, né, colocar pó, colocar vestimenta que faça com que a pessoa, claro, né, isso é o recorte da realidade do século XIX, volto a dizer. Mas isso era uma qualidade bem apreciada para o mercado de trabalho na época. Por quê? Porque a pessoa idosa naquele tempo era tida como uma pessoa de muita sapiência, de muita experiência, né? E como a gente tem uma expectativa de vida bem menor, pelo menos a ideia que esse historiador passou para mim, era que essa era uma pessoa que valeria a pena, que teria muito a agregar no mercado de trabalho. Então você imagina hoje, isso começa meados do século XIX, isso é a geração, talvez uma informação que esteja na memória viva dos nossos avós, né, dos nossos idosos hoje, que, né, talvez já pudessem perceber esse fenômeno num nível muito mais próximo, muito mais pessoal. Hoje, eu acho que é um pouco difícil a gente começar, né, a perceber esse tipo de característica nas mais diversas atividades, né? Hoje a gente tem toda uma questão da percepção de negação da velhice, né? Como se envelhecer fosse uma coisa ruim, fosse um processo, né, associado a doenças, tal como o geriatra falou pra gente, e não é necessariamente isso. Um corpo que envelhece, uma pessoa que envelhece, está realmente passando por um ciclo da vida, como todos nós, né, esperamos que um dia concluamos também, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante. E fica aqui a minha inquietação, né, a minha reflexão sobre essa ideia de como a gente quer tratar a pessoa idosa no futuro, né? Como é que eu e você, né, que talvez a gente ainda não tenha essa percepção direta, né, do que é ser uma pessoa idosa, porque a gente ainda não chegou lá, mas como é que você quer ser tratado no futuro, né? Qual é a visão que você quer ter, né, da pessoa idosa que você vai se tornar no futuro? Você quer ser levado a sério porque você tem muito a contribuir para as pessoas ao seu redor, da forma como a velhice pode te promover hoje? Ou você quer ser levado, sabe, como uma pessoa diminuída, com o seu papel social desprezado? Eu acho que essa não é muito a ideia do que a gente quer perceber, né? A gente tende a consolidar hoje, né, esse fenômeno não é esse fenômeno, a gente tende a consolidar muito esses fatores da longevidade, e eu acredito que isso só vai servir ao nosso propósito maior se a gente puder contar também, né, como desfrutar de uma longevidade a partir do respeito à pessoa idosa, tá? Então, o envelhecimento é um processo que é inexorável à condição do ser vivo, né, pelo menos dos seres humanos, tá? Vou colocar esse debate para a gente aqui. E a forma como a gente trata o idoso hoje, né, talvez seja uma forma de a gente pensar como é que a gente gostaria de ser tratado. Da mesma forma que você trata seus avós, as pessoas de mais idade, ou você tem muito que modificar, repensar no seu pensamento ou do que a pessoa idosa pode contribuir para você hoje, tá? Outra pergunta aqui agora. Como a curadoria pode me ajudar a envelhecer bem? Isso é uma ótima ideia, tá? Eu comecei a ponderar bastante essa ideia de como a curadoria em exercício, né, ela trata a ideia das atividades para a pessoa idosa. E eu começo a pensar muito essa ideia do exercício associado à sua rotina de vida, da mesma forma como a gente faz um investimento financeiro, um investimento de recursos. O que é que a gente está se propondo a fazer quando a gente abdica de um prazer hoje, tá, de gastar o seu recurso para você ser
para você alcançar um nível de felicidade ou alguma coisa que você deseja muito hoje para você pensar no futuro. Essa é a ideia do exercício refletido e moderado, que ele entra da mesma forma pode entrar na sua rotina como uma poupança, tá? Uma poupança que você poupa um pouquinho hoje, não é dispendioso, você não vai sentir tanto assim esses efeitos hoje a curto prazo, né? Não vai te faltar tanto recurso, tanto tempo, ou te dedica tanta atenção assim, com a ideia de você fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois e resgatar isso hoje também, mas com a ideia de você poder ter o que usufruir lá na frente, tá? Então essa é uma ideia que eu gosto de pensar em como ofertar exercício para as pessoas para o viés da poupança, o viés do exercício moderado, mas também não é esse o único viés que eu posso ofertar, né? O exercício para essas pessoas que tendem a resgatar a sua ideia de colocar exercício, atividade na sua rotina. Também tem a ideia do investimento de risco, né? O investimento de médio e alto risco, como a gente, né, talvez queira ganhar mais resultado em pouco tempo, um tempo menor, vamos colocar assim, a gente dedica mais tempo para hoje, mais recurso, mais atenção para uma atividade mais vigorosa, que requer mais cuidado, requer mais refino, para você resgatar mais hoje com a possibilidade, tá, de ter um ganho futuro aumentado, mas com risco também aumentado. Tá? E essa é uma proposta que, né, pegando essa ideia do idoso que quer correr sua primeira maratona, e ele tem por uma meta de vida, por uma série de questões pessoais e tal, ele quer correr sua primeira maratona até o final do ano. Ok, tem métodos que vão aproximar essa pessoa da performance necessária para correr uma maratona, se ela nunca correu até o final do ano. Existem. Agora, os riscos associados, onde é que estão? Eles estão aqui? Não, eles estão aqui em cima. A pessoa quer, por um nível de satisfação pessoal, passar por isso e quer comprar essa ideia, ok, existe uma forma de pensar isso tanto quanto no investimento de alto risco, tá? É para todo mundo? Não. Para determinado perfil, pode ser que chame a atenção mais de um determinado grupo do que de outros, tá? Então, eu acho que essa ideia que a curadoria tem esses perfis, né, para atender as pessoas, é uma ideia que eu gosto de pensar no exercício. O exercício não é uma coisa só. A gente tem que colocar sempre a nossa perspectiva do que a gente quer alcançar com o exercício corporal e ter uma clareza de, né, escolher o plano ideal para você hoje. Certo? Outra pergunta aqui. Como se organizar para envelhecer bem? Eu acho que essa é a pergunta de mais valia aqui nesse processo, porque a ideia é a gente começar cedo. Acho que a melhor ideia que a gente pode pensar para envelhecer bem é a gente começar cedo a se preocupar com essas questões da sua saúde física, emocional, psíquica, biológica, afetiva, financeira. Tudo isso vai fazer com que você tenha um processo de vida, de passar pela vida, de aproveitar a sua vida melhor e, consequentemente, também, né, de você trabalhar esse terreno do envelhecimento com mais propriedade a partir de hoje, tá? A gente já entendeu aqui, né, você que acompanhou essas entrevistas, que o processo de envelhecimento ele não vai se dar quando você completa 60 anos. Você não vai desbloquear agora, né, o acesso ao geriatra, esses cuidados, e você vai ser uma pessoa idosa e, nossa, e vagas especiais, e maravilha, e fila no banco, tudo preparado para mim. Não, não é isso. O mundo, ele não é realmente tão amigável assim quanto a gente gostaria a pessoa idosa, tá? Mas eu acho que a gente já conquistou muito. E o ponto principal é que a gente, sabendo que o processo de envelhecimento acontece desde o primeiro dia de nossas vidas, tá? Eu acho que esse é o grande, né, é a grande sacada do processo de envelhecimento, tá? Que ele passa por muita reflexão, né, por muita moderação, quando a gente começa a pensar que a coisa depende em boa parte da gente, tá? Das nossas escolhas pessoais, claro, do nosso ambiente como um todo, né? De onde a gente está inserido, qual é o nosso contexto social, ou o tipo de trabalho que você tem, né? O cenário político que você está envolvido agora, se ele favorece as suas escolhas, se eles favorecem um cuidado da sua comunidade, ou se você está sendo, né, percebido como deixado de lado, tal. Todos esses fatores que a gente consegue observar para o processo de o bem-estar da sua vida hoje, muito provavelmente estarão associados ao processo de envelhecimento, quando você perceber que chegou a hora de resgatar tudo que você plantou na sua vida. Tá certo, gente? Eu sou Péricles Delano, continuo dizendo que na vida existe muita coisa que vale a pena exercitar e que o exercício corporal é apenas uma delas, tá? Hoje, dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Adorei fazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa conversa, desse conteúdo que eu criei aqui, comenta, dá uma curtida, compartilhe, manda para as pessoas que já completaram mais primaveras, ou de quem se apropria desse assunto, quem gosta, ou quem você acredita que
vai pensar um pouquinho diferente a forma como trata o idoso, ou se é um próprio idoso que tem resistência com a ideia de ter envelhecido, né? Manda esse conteúdo lá, deu um trabalho muito grande fazer isso aqui, né? Conto com pessoas fantásticas que me ajudaram a fazer esse ponto aqui, mas né, é uma coisa que eu adoraria saber a opinião de vocês. Até o próximo ano, com a terceira semana da pessoa idosa, tá? Já faço o lançamento a partir de agora. Um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!